Oiê, olha eu aqui de novo. Tava refletindo e veio uma indagação, uma pergunta. Ecoou sobre mim. Deus é bom quando a vida é ruim? E eu comecei a refletir sobre essa pergunta. Será que nós podemos reconhecer a bondade de Deus nos momentos de dificuldade? Nos momentos em que a vida não está ao nosso favor? Nos momentos de escassez, quando a nossa despensa está vazia, quando passamos pela enfermidade, quando perdemos o emprego, quando somos acusados injustamente, quando somos até mesmo condenados injustamente. Deus é bom nesses momentos, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava refletindo sobre isso, estava lendo um livro que falava muito sobre esse tema, né? Sobre Deus ser bom em meio às dificuldades. Deus é bom durante uma vida ruim, uma vida de dificuldade. Será que a gente pode dizer essas palavras? É aquela reflexão, aquele ensinamento que Abacuque deixou pra gente, que ainda que a figueira não floresça, quando Abacuque disse isso, que ainda que a figueira não floresça, ainda que nos corrais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. Ou seja, ainda que tudo esteja bagunçado, ainda que o mar esteja revolto, ainda que eu esteja enfermo, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu seja humilhado, que eu seja difamado, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, que eu perca até mesmo um parente, que a morte venha sobre a minha casa. Deus ainda sim vai ser bom. Eu poderei dizer que Deus é bom em meio a tudo isso. E Abacuque disse: e todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque as coisas daqui, a gente vai sendo preparado aqui nessa terra e vai passando por tudo isso para ter os tesouros eternos, para morar no palácio celestial, na glória com Deus, né? E muitas vezes o sofrimento, ele é necessário. Eu não tinha muito essa compreensão. Num momento difícil da minha vida, eu perguntava muito a Deus. Eu lembro de uma situação específica, já falei aqui diversas vezes. Eu tento não falar, gente, mas Deus fica me direcionando para esse tipo de situação, fica trazendo à tona. Eu lembro que num momento ali, na situação, na hora mesmo da situação, eu sofrendo ofensas, sendo humilhado, eu lembro que eu olhei para os céus e eu falei: Deus, não é possível que eu tô vivendo isso, que eu tô escutando esse tipo de coisa a meu respeito. E Deus não permitiu nem que eu reagisse, eu suportei tudo em silêncio, né? A única reação que eu tive foi chorar na hora, porque eu me senti muito humilhado, né? Falei: Deus, não é possível isso foi muito injusto. Que tudo isso que está sendo dito a meu respeito é mentira. Tudo isso que eu tô passando é uma injustiça comigo. Poxa, eu me dediquei, eu fui honesto, eu fui esforçado, eu fui sincero, sabe? Eu fui amigo, eu fui ajudador, colaborador. E no final eu ser tratado dessa forma, ouvindo essas palavras. Porque se eu tivesse saído desse tipo de ambiente, só saído, a pessoa só falasse: olha, eu não quero mais você aqui, sabe? Não seria tão sofrido, não teria doído tanto. O problema foi a maneira que a situação toda ocorreu, sabe? A trama para poder me tirar daquele ambiente, sabe? As conversas, as reuniões, as escondidas para pedir a minha cabeça. E depois a pessoa que foi colocada para poder decretar a sentença usar palavras tão cruéis, né? Eu falei: Deus, eu não mereço isso. E às vezes a gente realmente não merece. Não merece, sabe? Porque a gente vê pessoas tão ruins sendo bem-sucedidas, a gente vê o mal, o perverso se mantendo no emprego, ele andando de carro, ele indo pro shopping comprando as coisas, a gente vê ele sendo bem-sucedido, a gente fala: poxa, viver uma vida honesta vale a pena. O que vale a pena é ser perverso, é fazer o mal, é fazer topar qualquer coisa para se dar bem, porque a gente só vê muita a justiça, essa lei do retorno nas novelas ou nos filmes. A gente consegue ver isso claramente ali,
naquele enredo, naquela história de novela e tudo acontece muito rápido. O pessoal faz mal hoje, para daqui 2, 3 capítulos já tem um retorno. Na vida, a coisa acontece hoje, passa 10 anos e você não vê. Você não vê a lei do retorno. Mas será que a gente pode dizer que Deus é bom em meio às dificuldades? Sabe? Quando a gente espera ganhar alguma coisa e a gente não ganha, sabe? E não sai ao nosso favor. Eu quero dizer que ainda que já passei por muita situação difícil, por muita coisa, tive uma dificuldade muito grande na minha vida, um abalo emocional. Nunca tinha sido abalado emocionalmente da maneira que eu fui, sabe? Porque perdas financeiras ou perdas materiais eu já tinha sofrido na minha vida. Eu já tinha sido roubado, né? Eu já tinha sido até mesmo traído, difamado. Mas esse sequestro emocional, sabe? Essa violação emocional do meu caráter, da minha dignidade, da minha honra. Ainda mais, no meu caso, tem o peso da cor, né? Da cor. Porque quando eu passei por essa fase por esse sofrimento, veio de uma pessoa branca, falando coisas comigo em verdades que ela não tinha, e até hoje não tem como provar tudo aquilo que ela falou. Entendeu? E às vezes a gente recorre até às meios legais e a justiça não se faz, e a gente fala, mas Deus é um Deus justo. Então, eu acredito muito nisso, que a justiça, quando ela não é feita aqui na terra, Deus faz, Deus sempre vai cobrar, sabe? Eu tava vendo quais eram os 10 mandamentos, estavam lá falando que para não testemunhar em falso sobre ninguém, para você não mentir, sabe? E as pessoas não têm esse temor, não têm, sabe, medo da justiça de Deus, porque com a justiça de Deus, ela não é que ela é demorada, ela tem um tempo para ocorrer. Um juiz também, ele tem um juiz terreno aqui. Você vai numa audiência hoje, ele não dá sentença hoje. Ele tem um prazo até que ele dê aquela sentença. A gente quer na hora, sabe? Mas a gente pode dizer que Deus é bom. Eu, no momento de dificuldade, em alguns momentos eu acreditei que eu tinha perdido a fé. Eu fiquei tão abalado emocionalmente, mas Deus estava sempre colocando pessoas ali. Não, você tem que crer, você tem que acreditar, você vai sair dessa, você vai mudar. Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar. Não acabou, eu achei que tinha acabado ali, sabe? Eu não vou entrar em detalhes no que aconteceu, mas eu achei que tinha acabado ali pra mim. Eu tinha perdido toda a motivação, toda a esperança, toda a energia, sabe? Eu não queria mais, tava passando por muito, muito, muito sofrimento, eu não queria mais. Eu falei, Deus, eu não aguento mais sofrer, mas Tu és bom. E eu pedi, Deus, me leva daqui. Me leva daqui. O Senhor falou, não, vai ficar, porque a promessa tem que ser cumprida. Deus, Ele é um Deus justo. E eu quero dizer que Deus é bom. E eu tirei de toda essa experiência, sabe? Que eu sofri muito. Foram muitas noites de choro, muitas noites sem comer, muitas noites sem dormir, sem sair, trancado, sendo oprimido, só chorando, falando, eu não merecia tudo isso, eu não merecia passar, sabe? No meu conceito eu não merecia, mas eu não sei qual é o conceito que Deus tem sobre mim. Mas Ele permitiu, mesmo não eu achando que eu não mereço, sabe? E Deus, Ele ali teve um cuidado com a minha vida, sabe? E eu pude concluir que depois dessa... Porque eu tive muitos problemas, mas essa última, assim, foi a que mais me abalou. Eu tive muitos problemas, dificuldade que a gente tem na vida, mas essa me abalou muito, mexeu com as minhas estruturas. Eu fiquei muito desestruturado em relação a isso, fiquei abalado muito. Mas hoje eu compreendo, porque do que eu era um ano atrás, porque eu sou porque eu sou hoje no decorrer de um ano, Deus transformou, um pouquinho mais de um ano, Deus transformou minha vida de uma maneira sobrenatural. Então era necessário que todo esse sofrimento, que na hora, naquele momento, foi sofrido, foi doloroso, mas foi pro meu próprio bem. E é aquilo que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes a gente sofre ali da hora, você chora, dói, mas é pro seu bem. Até a dor é pro nosso bem. Deus sabe de todas as coisas. Ele é um Deus que cuida de nós. E eu quero dizer, Deus, Tu és bom, mesmo quando a vida é ruim, mesmo quando a vida é cruel, mesmo quando eu perco tudo, mesmo nos momentos mais difíceis, Tu és bom, Deus. E vai continuar sendo. Que essa palavra possa te ajudar e que você fique com Deus.